seguir, antes de seguir propriamente com a regressão que a gente vai aplicar e com a integração, que é o resultado final, vamos ver um pouco os resultados do processamento das imagens que o pessoal trabalhou ontem. O Luiz Henrique e o Edgar, eles conseguiram instalar o runtime, rodar o script. Outros não tiveram problemas aí com permissão de administrador, etc. Mas com dois a gente já pode até ter uma ideia aqui. Claro, eu tenho que compartilhar a tela, né? Peraí. Eu rodei no computador aqui de casa, não rodei no da Ana, não. O da Ana tem que pedir permissão para STI, etc. Eles têm precauções aí, né? Bom, vocês estão vendo minha tela aí, né? O script, ele calcula, ele imprime as áreas usando ponto como separador de decimal, né? Então, aqui eu botei nas colunas A até F o resultado das áreas inundadas pelo Luiz Henrique. E aqui as do Edgar. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, né? Então, aqui teve uma que o Luiz processou, o Edgar preferiu descartar, né? Aqui, enfim, aparentemente os resultados estão parecidos. Aqui teve uma área bem grande aqui no Luiz Henrique. Pois é. Eu acho que aqui deu algum problema. 5/12 de 2006. Por que essa não aparece na do Edgar? Enfim, Engraçado que o limiar foi menor, né? Tem que dar uma olhada, tem que abrir essa imagem de 5/12 e dar uma olhada o que aconteceu aqui, mas eu acho que talvez você tenha pego o açude errado aqui, Luiz. Porque Pode ser. aqui também, ó, aqui tem umas áreas bem altas aqui, né? Então eu estou achando que talvez não seja bem isso, né? Enfim. Mas que eu descartei só porque eu achei. Fiquei muito tempo procurando onde era o açude e não estava encontrando, aí eu resolvi descartar. Acho que aquela primeira lá foi isso. O Dalton deu uma ideia boa, ele sugeriu do script ter a possibilidade de carregar um KML ou um shape com uma máscara da região de interesse, assim, né? Para a gente não ter que manualmente ter que ficar identificando e dando zoom ali. Isso talvez seja uma boa ideia, né? O problema é que o MATLAB não é muito gel, assim, ele tem uma matriz ali, mas ele não sabe que sistema de referência que é, então, assim, dependendo do sistema de referência que está cada imagem diferente, cada satélite diferente, eu acho que isso vai dar um trabalho para implementar, mas eu vou pensar nisso, se isso é simples de fazer, talvez eu leve adiante. Oi? Inserir um retângulo, que seja assim, só para quando a pessoa saber, ó, é dentro do retângulo aí. O retângulo não precisa ser exatamente em cima da área, mas. Isso, sem prejuízo da pessoa depois dar um zoom um pouquinho maior ainda, né? Tem no Spring lá, o retângulo envolvente, né? Quem mexeu no Spring aí sabe. Você limita a janela onde você vai trabalhar dentro dela. Antes de você começar a trabalhar, entendeu? Antes de você começar a trabalhar, você digita as coordenadas, aí ela já abre dentro desse quadrado aí, desse retângulo. Poderia ser, talvez seja uma opção. Eu vou pensar nisso, né? Bruno, assim, eu percebi, cara, que como acho que você está usando as imagens com número digital, né? Então não é refletância. Provavelmente isso é uma imagem mais bruta, né? Então ela não vem georreferenciada, né? Digamos assim, ela não vem ou UTM, né? Ou coordenadas geográficas, né?
Tanto é que cada vez que muda, o satélite muda a referência de coordenada. É por causa disso que eu estou falando. O MATLAB ele não tem essa inteligência gel para entender um sistema de referência. Ele plota uma matriz ali, entendeu? Bruno, mas será que não tem algum pacote, alguma biblioteca, né, específica? Porque o MATLAB tem muita coisa, né, cara? Eu não mexo com o MATLAB, mas tem bastante coisa, eu sei, né? O problema é eu aprender isso. Não, aí é complicado. Mas vamos pensar nisso. Talvez seja uma opção, né? Tá. Enfim, eu não sei, Edgar. Tem outras opções também, né? A gente pode. Eu estava pensando aqui, se esse script MATLAB, porque ele tem um outro problema que é o seguinte: ele é muito subjetivo, assim, da sensibilidade do cara que está usando, né? Tu vê aqui, o Luiz Henrique usou um limiar nessa imagem de 12/2/2015. Ele usou um limiar de 32 e tu usou um limiar de 55, né? Então, isso, quer dizer, lá pelas tantas já começa a fazer alguma diferença aqui, né? Então, não é uma coisa muito rigorosa, assim, né? Isso está sujeito no fim das contas, a crítica também, né? Porque se eu quiser enviesar o meu resultado para um lado ou para o outro, eu pego um limiar mais alto e, enfim, consigo fazer uma conta de chegada aí, vamos dizer, né? Então não é uma coisa muito... Tem que ter um pouco de também familiaridade com o açude em si, assim, para ter uma ideia de... Tem que já talvez ter rodado uma vez na bacia para saber onde que a água chega, onde que não chega, etc. Não sei se né? poderia ser o caso, mas baixando a cena inteira, pode levar um tempo a mais de processamento e tal, mas de repente recortar ela antes no ArcGIS e aí pegar já o recorte e mandar para o MATLAB, entendeu? Em vez de mandar a cena inteira. Por causa dessa coisa de dar o zoom na imagem, né? Putz, mas aí tu vai ter que abrir 100 imagens no ArcGIS e clipar elas, é uma trabalheira também, né? Vou fazer um model builder, alguma coisa daqueles para automatizar esses recortes, será? Dá para fazer um script Exatamente. ArcGIS. Model builder. Você pode fazer um model builder ou um script em Python ali no ArcGIS que pega todas as imagens de uma pasta e clipa com um shapefile. Isso aí dá para fazer tranquilo até. Bruno, Oi. deixa eu perguntar uma coisa. Você já fez uma comparação desse cálculo de área entre sensores diferentes e resoluções diferentes para o mesmo momento ou para a mesma data? Assim, Sim. qual a diferença de uma imagem de 30 metros para uma imagem de 10 metros? Por exemplo, o Landsat 5 para um Sentinel-2. E não deu uma diferença, assim, não expressiva, mas uma diferença? Dá uma diferença, né? Mas não, eu já peguei, por exemplo, às vezes calha de estar na mesma data um Landsat 8 e um Sentinel, né? Isso. Porque eles têm órbitas diferentes, né? Então, a cada, sei lá, 2, 3 meses tem uma coincidência, né? Uhum. E não tem muita diferença, não, assim, mas eu nunca fiz isso com muito rigor. Eu peguei uma ou outra imagem, assim, e testei e deu parecido, entendeu? Não vi, por conta de diferença de resolução, grandes diferenças na área Eu falo isso por causa daquela experiência que a gente fez lá no Lago de Sobradinho, que não é o caso do tamanho do reservatório e a metodologia aqui, mas quando a gente usou a imagem de 15 metros, né, a fusão da imagem de 30, transformando ela em 15 metros com a banda pancromática e comparamos isso com o Landsat 5, que não tem a banda pancromática, o resultado é expressivo, eu sei que pelo tamanho do reservatório também, né? Mas foi expressivo. E aquela outra coisa que ontem eu coloquei e que depois eu percebi aqui que eu estava falando, mas não saiu a palavra, é o seguinte: é a geometria das imagens Landsat 5 em relação ao produto Sentinel-2 e Landsat 8, tem um deslocamento. E quando você começa
eu acho também que tem a ver com a minha metodologia. A tua metodologia, ela não tem essa precisão geográfica, porque eu tive que registrar as imagens como referência a uma base única para acontecer o casamento entre elas, entendeu? Assim, a sobreposição, porque eu comparava em termos geográficos, né, de precisão geográfica, a precisão da medição. No caso seu, não. Essa planilha aí que você está colocando na tela, ela pega lá o algoritmo, calcula a área e é isso que vai entrar lá na contabilidade, né? Isso, não não tem importa muita precisão e tal. não importa se tem um deslocamento, por exemplo, se o açude numa imagem está um pouco mais para a esquerda ou para o norte ou para o sul, né? O que Não, importa porque nessa a área que eu identifico ali, né? É que nessa metodologia lá do Sobradinho era importante ver as mudanças, aonde elas ocorreram, né? E aí a precisão geográfica era fundamental. Tanto é que a gente teve que fazer o registro das imagens. Mas, enfim, era só isso, só para eu entender aqui, que eu estou até comparando aqui alguns resultados e tal. Mas beleza, obrigado. Enfim, eu estava falando da subjetividade, né? Cada usuário aqui usou um limiar diferente e com isso, claro, chegou em áreas um pouco diferentes, né? Tem uma coisa que elimina essa subjetividade, como eu falei, que é o NDWI, que é um índice científico, vamos dizer assim, para dizer se um pixel é água ou não, né? O NDWI ele é o resultado de uma subtração em raster, né? Que é essa daqui. Então, se eu pego um raster e pego a banda do verde e subtraio o infravermelho próximo, né? Mira Esse aí é o infravermelho médio, né? Esse médio, daí né? é o Infravermelho MNDWI. médio. E divido pela soma dessas duas bandas, eu tenho um índice que ele vai variar entre -1 e 1, certo? Se ele for abaixo de 0, o índice me diz que não é água, e se ele for acima de 0, ele me diz que aquele pixel é água, né? Isso eliminaria completamente a subjetividade do processo, assim, né? Não é mais agora o Edgar ou o Luiz Henrique que estão dizendo que aquele pixel é água, e sim o trabalho aí, a literatura, etc, né? Brunão, mas só enquanto a isso, cara, é mais ou menos, porque na verdade você também pode ajustar esse limiar, né? Existem métodos, inclusive, para achar esse melhor limiar do MNDWI. Então, se é 0 mesmo, se é menos 0.2, é menos 0.02 ou mais 0.1, entendeu? Porque isso também pode variar em função do tipo de água das características da imagem, né? Se tiver, por exemplo, muito aerossol, tudo, isso aí altera a reflectância. Então, na verdade, mesmo usando o MNDWI, também não tem como assim, ter uma objetividade perfeita, Tão não, objetivo, infelizmente. né? O Dalton, que é o nosso especialista em Google Earth Engine, ele bolou um script para tentar automatizar e evitar de ter que baixar as imagens, que eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho, que é esse bat-ren aqui. Tá aqui o código dele, ele inclusive faz comentários em inglês. O cara que é programador é outra coisa, né? Então vamos rodar esse script aqui para vocês verem como ele funciona, né? Então, uma vez rodando, ele já situa no Brasil, e aí a primeira coisa que ele pede é para a gente desenhar um polígono em volta do reservatório que a gente quer, tá? Que é... Não, aqui é o Cova da Mandioca, peraí. Aqui. Aqui está o Trovisco, né? Então, eu vou desenhar aqui, e eu vou ser bem generoso aqui no meu polígono, porque esse Google Maps aqui, ele não é... Ele pegou um dia que estava meio seco, então tem mais água aqui do que nesse mapinha, né? Então eu fiz um polígono envolvente aqui do meu reservatório, e mando vetorizar, aí ele vai pensar um pouquinho, né? O que ele faz agora, ele procura na coleção de imagens lá, né, a Landsat 5 e 8, né? Aqui tem a maior área de espelho d'água dentro do polígono e menor cobertura de nuvens. Isso a gente pode deixar que aparece mesmo. Aí ele vai te mostrar, né, essa imagem com maior espelho d'água e menor cobertura de nuvens. Isso.
E já vetorizado já, né, o espelho d'água. Ele tá procurando, né? Qual é o objetivo desse script do Dalton? É fazer essa série de áreas inundadas no Google Earth Engine, né? Ele vai fazer tudo isso que a gente fez sem necessidade de baixar, em cima do Landsat 5, do Landsat 8 e do Sentinel, que são os satélites que estão disponíveis no acervo do Google Earth Engine, né? Nesse script aí eu não coloquei o Sentinel não, mas tem que colocar mesmo. Ah, o Sentinel não tá, né? Ainda então, o que ele faz? Ele encontrou a imagem em que tinha maior área inundada e com menor cobertura de nuvens do histórico. Que no caso do Trovisco deu um azar que essa imagem ela tem uma falha, tem uns stripes aqui, e isso, enfim, o Dalton pode até explicar melhor, mas ela deu azar que ele digitalizou, vetorizou o nosso açude bem num dia. Eu acho que o próprio acervo do Google Earth tinha que excluir essa imagem de alguma forma, né, Dalton? Não precisava excluir, mas eles tinham que identificar que é uma imagem com problema, porque assim, tem algumas propriedades da imagem, tem um atributo que chama Image Quality, né? E varia de 0 a 9. E essa está com a qualidade máxima. Então, o algoritmo lá do SGS não identificou o problema na imagem. Aí fica difícil filtrar ela da coleção, porque, né, a gente teria que fazer um algoritmo nosso, né, para identificar que é uma imagem problemática. Mas, enfim, né, isso acho que resolve de outra forma, como eu falei, né, Bruno? Acho que pode pegar as 3 melhores imagens e você escolhe uma das 3. Aí seria muito azar as 3 melhores ter problema, né? Em todo caso, aqui a ideia é a seguinte, é selecionar todos os corpos, todos os polígonos que fazem parte do meu reservatório, e aí eu clico em série temporal, e aí ele vai pegar todas as imagens do histórico e ver desses polígonos, vai somar todas as áreas que tem NDWI igual a água, certo? Não é isso, Dalton? Isso. Ele vai fazer a mesma coisa que o seu script, né? Vai somar a área multiplicar a quantidade de pixels dentro do aqui de vai água, demorar né? vai demorar um pouquinho. O Dalton me mandou ontem o resultado, então eu vou mostrar para vocês aqui. Então ele gera um CSV, um arquivo separado por vírgulas, em que ele tem para cada data qual é a área inundada, né? De 98... Inclusive tem uns pontos ali, né, Bruno, que eu acho que estão errados, né? Esses pontos baixos aí. Tem um monte de zeros aqui. É isso que eu queria comentar, assim, eu não tenho muita segurança com esse NDWI, e pode ter a ver com o que o Dalton falou, que o limiar nem sempre é 0, ele pode ser 0,1, menos 0,1, etc, né? Eu lembrei que você falou de Macroft, né? Pode ter a ver com Macroft. O que eu achei é o seguinte, lembra lá no resumo do Luiz Henrique, aquelas imagens de 2007, que eram as imagens que o açude estava mais cheio, deu 3,8 km², né? Aqui no dele não está passando de 3 km², 3 mil metros quadrados, 3 milhões de metros quadrados são 3 km², né? Então eu não sei, esse NDWI do Google Earth Engine, ele subestima a área inundada de alguma forma, assim, né? Isso vai ter consequências depois, né? Então é muito legal, assim, porque simplifica um monte o trabalho, mas a gente tem que pensar ainda um pouquinho, Dalton, de como a gente pode, não sei, melhorar isso aqui, né? Na verdade, quem está trabalhando com isso, Bruno, nesse exato momento, é o Maurício Cordeiro, né? O doutorado dele é sobre isso, sobre como automatizar a detecção de espelho d'água. Ou seja, como eliminar a subjetividade, né? E ter um método adaptativo para cada imagem. Então, ele é o trabalho dele, com Sentinel 2, no caso, né? Entendi. Mas, obviamente, poderia ser aplicado para Landsat também. Enfim, não é um negócio muito simples, mas eu acho que a solução mais simples seria fazer mais ou menos o que você fez. Tipo assim, não tem aqueles slides ali que você pode, ali do lado, né, à esquerda, que você podia selecionar o quanto você queria de máximo de cobertura de nuvens? Você podia colocar um ali, ó. Qual é o seu limiar que você quer usar no NDWI? Aí você faz e vê qual é o resultado. Aí você ajusta e vê qual é o resultado e vê qual te agrada mais, alguma coisa assim.
enfim, identificar área inundada num reservatório, eu sempre achei que era uma coisa simples, né? Mas quando a gente começa a fuçar, tem um monte de coisa por trás, assim, né? Vamos ver se ele terminou de rodar lá. Aqui, ó. Então aqui ele gera para nós esse resultado o mesmo resultado que o Dalton mostrou, né? Aqui antes de 98 tem um monte de zeros aqui, eu acho que era não sei porque era o outro Landsat 4, alguma coisa assim, não sei por que ele não conseguiu calcular, né? De qualquer forma é fora também do nosso período de interesse, né? Mas ele já tinha enchido antes disso ou não? Ah, pode ser isso também. Talvez não existisse nem açude na época, né? Verdade. Legal. E outra opção é simplesmente reclassificar a banda 8 no ArcGIS mesmo, né? Se tiver dificuldade em instalar o script ou etc., é dar um reclass nessa imagem aqui. Então, por exemplo, eu aqui vou dizer que esse pixel aqui, isso aqui é um Sentinel de 16 bits, né? 9.398. Vou dizer que isso aqui é água e que isso aqui já não é mais água. Então, vamos dizer, tudo que é abaixo de 1.000, eu vou dizer que é água, né? E aí vou vir aqui, vou dar um reclassify, né? Nessa minha imagem, e dizer que tudo que é entre 0 e, sei lá, 10.000, não é 1.000, é 10.000, né? É 1, e tudo que é maior que 10.000 tudo que é maior que 10.000 é no data, porque eu não estou interessado nele, né? Vamos chamar isso de água, sei lá. E aí ele, enfim, ele faz exatamente o que o meu script do MATLAB fez, né? Ele reclassificou uma imagem, né? Que agora é um raster, eu posso vetorizar esse raster aqui e somar a área desses polígonos, né? E eu chegaria no mesmo resultado. Só que isso, no ArcGIS, de novo, fazer imagem por imagem é trabalhoso, né? Fazer essa reclassificação, né? Até porque eu clipei a imagem primeiro, ó. Eu só peguei um clipezinho em volta do meu reservatório. Eu não peguei a imagem toda, que seria bem mais demorada para reclassificar tudo, né? Enfim, a gente tem diferentes possibilidades para achar a área inundada de um reservatório, né? E dependendo, a gente pode usar mais de uma, né? Então,